Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Espírito e em verdade. Querido, eu quero deixar um versículo nesta noite, aleluia, para a meditação da igreja, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, e o versículo de número 27, aleluia, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, essa passagem, aleluia, da palavra do Senhor, nos revela o Senhor Jesus falando com seus discípulos, irmãos, antes que ele fosse levado à cruz do Calvário. E o Senhor, inúmeras vezes, ele falava com os discípulos e falava dizendo a eles que seria necessário que ele padecesse, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar para a glória do Senhor Jesus. Era como se ele estivesse, pastor, explicando aos discípulos e dizendo: olha, eu tenho o poder de dar a minha vida, mas ao terceiro dia eu tenho o poder de tomá-la novamente. Aleluia, porque ele dizia: mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia. Ele explicava, irmão, claramente para os seus discípulos, e eles não compreendiam o mistério da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que ao terceiro dia cumpriu-se o que o Senhor havia dito a eles. Ao terceiro dia, Maria e Maria Madalena foram ao sepulcro. Quando chegaram lá, ele não estava mais. Ele havia ressuscitado, e o que ele havia dito iria se cumprir. A palavra de Deus diz que 2 discípulos, aleluia, estão voltando para casa, a qual se chamava os discípulos de Emaús. Eles iriam diante do caminho falando a respeito do que havia acontecido em Jerusalém. De repente Jesus acompanha eles, irmãos, aleluia, naquele caminho. Eles não reconhecem que era o Senhor Jesus. Na oportunidade, Jesus pergunta para ele: por que vocês estão tristes? Aleluia. A palavra de Deus diz que um deles se chamava Cleópas, e ele disse: aleluia, és tu um forasteiro? Não ouviste, aleluia, ouviste o que aconteceu em Jerusalém? Aleluia. Queridos irmãos, a promessa do Senhor ainda está de pé para as nossas vidas. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando ele ressuscitou ao terceiro dia, era como se ele estivesse dizendo: eles são meus, ninguém toma eles de mim, porque eles foram comprados com alto preço na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que ele aparece diante dos discípulos, aleluia. Tomé não estava no meio deles. A palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, que os discípulos contaram para Tomé, e ele, aleluia, tomado pela incredulidade, disse: se eu não ver os sinais, aleluia, qual foram colocados diante da cruz do Calvário, não creio de forma alguma. Pedro, irmãos, que havia negado ao Senhor, e o texto que nós lemos nesta noite, aleluia, o anjo disse, aleluia, para a mulher, disse: anunciai aos discípulos e a Pedro. Por que ele falou o nome de Pedro? Para relembrar-lhe que Pedro não havia sido esquecido pelo Senhor. Embora Pedro houvesse negado o Senhor ali diante por 3 vezes, ele não havia sido esquecido pelo Senhor, porque o Senhor ainda tinha uma obra para cumprir-se, aleluia, na vida daquele homem. Aleluia, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que quando ele ressuscitou, ele foi ao encontro dos discípulos de Emaús. Na hora do partir do pão, eles reconheceram que era Jesus Cristo de Nazaré. Eles imediatamente voltaram para Jerusalém. Outra hora ele aparece agora diante dos discípulos, aleluia, e Tomé estava lá agora. Me imagine aquela cena, ele indo diante de Tomé, mostrando: olha, Tomé, os sinais nas minhas mãos, o lado aonde foi perfurado com a lança. Ele olha para Tomé e disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurados que não viram e creram.
A igreja do Senhor é bem-aventurada, irmãos. Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas nós cremos, aleluia, nos milagres que o Senhor ainda opera no meio da igreja nos dias de hoje. Nós ainda vemos as maravilhas que o Senhor faz no meio do seu povo, e que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Pedro, que havia negado o Senhor, a palavra de Deus diz que eles estão pescando, aleluia. Pedro e os demais discípulos estão pescando, e de repente, aleluia, queridos irmãos, João, aquele discípulo que amava Jesus, olha para a praia. Antes disso, o Senhor disse: lançai a rede ao lado direito do barco. João reconhece que é Jesus, e ele disse: olha, Pedro, é o Senhor. Quando o Senhor olha e reconhece, a palavra de Deus diz que ele cinge-se, aleluia, das suas roupas e vai ao encontro do Senhor, aleluia. E quando ele chega diante do Senhor, o Senhor interroga Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que os outros? E ele disse: tu sabes, Senhor, que te amo. Pela terceira vez ele interrogou Pedro, perguntando se Pedro o amava. E Pedro, na terceira vez, entristeceu-se e disse: tu sabes todas as coisas, Senhor. Pedro disse, aleluia, que o amava. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, volta para trás, Pedro. Aleluia, porque meu Pai ainda tem uma obra a realizar na tua vida. A partir de agora vai surgir uma igreja, a qual essa igreja você foi escolhido para ser o líder, e essa igreja se chamará Igreja Primitiva, e você vai ser o líder a qual foi escolhido pelo Pai Todo-Poderoso. O Senhor tem promessa para com a tua vida, irmãos, aleluia. E enquanto nós estivermos aqui, a promessa estará de pé para mim e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só fica na posição que o Senhor te colocou, aleluia, que no momento certo e exato o Senhor se manifestará na tua vida.